Olá, gente. Essa daqui é uma nova forma que eu encontrei de fazer uma aula mais lúdica para vocês. Uma aula que eu tivesse mais vídeo, né? Não só a minha cara lá na câmera, mas mais vídeo para vocês, para poder facilitar a vida de vocês, né? Então, sexto ano, capítulo 6, Mãe África e Egito. Vamos lá. O Egito Antigo é o primeiro grande império, né, que se estabelece, né? Ele é interessante porque a contribuição dele para a nossa sociedade é muito grande. Nós vamos entender o porquê, né? Bem, a África é o continente de onde surgiu o primeiro hominídeo, né? O hominídeo mais antigo veio da África. E nós temos nessa construção já do homem na África como berço da humanidade. Mas o desenvolvimento, né, com a migração dos povos, acabaram por criar grupos em vários lugares. E vai haver o desenvolvimento da civilização, como a gente estudou, da pré-história até o momento da escrita, e a ascensão dos impérios, né? Então, o império, talvez o império mais importante para o início da complexidade do Estado e das relações sociais seja o Egito, né? Bem, o Egito a África já é construída por vários povos, né? A África não é um país, a África é um continente, né? No século IV a.C., nós temos o surgimento dos primeiros núcleos urbanos na bacia do Rio Nilo, nessa região aqui acima, tá? Aí também tem o grupo da Núbia, que eles são seminômades, né? Fortes na área do comércio. E no Planalto da Etiópia, né? Um grupo que praticava mais agricultura e pastoreio. Como vocês podem ver, são grupos relativamente próximos ao mar, né? Nesse caso aqui em específico, mais para frente nós vamos ter uma outra imagem que mostra o Rio Nilo, né? Então são sociedades que a gente chama de sociedades hidráulicas, que vocês já conhecem o conceito, sociedades que foram beneficiadas pelo desenvolvimento, né, de tecnologias voltadas para o domínio dos rios, né? Bem, aqui nós temos caçadores e coletores na África subsaariana, né? Levando em consideração que isso daqui tudo, gente, é o deserto do Saara, né? Vamos lá. Como eu tinha mostrado para vocês, você tem estabelecimento de cidades sedentárias em toda a bacia do Rio Nilo, né? E essas pequenas partezinhas em verdes são as áreas cultivadas do Alto Egito, na parte mais próxima ao delta do Rio Nilo, né? Aqui da parte da jusante, né? Perdão, da montante do Rio Nilo, né? Aqui você tem o Alto Egito e aqui você tem o Baixo Egito, o Egito mais rico, o Egito que se beneficia do delta do Nilo, que é a parte onde você vai encontrar mais humus, né? Que é o melhor adubo do mundo, né? Essas comunidades, elas se estabelecem devido às cheias do rio que inundam as laterais dos rios, trazendo nutrientes, né? Então possibilitando uma agricultura eficiente. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, eles começam a organizar a domesticação dos rios, e esses grupos de cidades que se estabelecem próximos aos rios são chamados de nomos, né? E os líderes desses nomos são chamados de nomarcas, né? E com o tempo, esses nomos acabam se fundindo numa federação, né? É a Federação do Baixo Egito, e mais tarde os nomos do Alto Egito se fundem e formam uma federação do Alto Egito. Então você tem o rei do Baixo Egito e o rei do Alto Egito. Aqui vocês podem observar as coroas, né? A primeira coroa, a Hedjet, que é a coroa branca, que simbolizava o poder do rei do Alto Egito. Aqui você tem a Atef, que também é a coroa branca, só que adornada com plumas de avestruz, que é uma referência ao deus Osíris, Thoth e Gep, né? Que são retratados sempre nos hieróglifos, né?
utilizando. Você tem a coroa dupla, que seria a união do norte com o sul, né? E o primeiro faraó a usar essa coroa é o Menes, ou Menes, né? E você tem a Decheret, que é a coroa vermelha, que simboliza o poder do Baixo Egito, ali, né? Essas coroas, elas sempre aparecem com a cobra, que é símbolo de sabedoria e prudência. A pirâmide social egípcia, ela é estabelecida dessa forma, em que você tem o faraó, que é o líder máximo, considerado um deus, a reencarnação de um deus na Terra. Você tem a família do faraó, né, que desfrutam de todos os benefícios, né, são considerados nobres. Os sacerdotes, parte deles também são parentes do faraó, né? É uma sociedade, é um grupo da sociedade que é extremamente elevado. Você tem os escribas, que são funcionários públicos, né? Responsáveis por registrar todos os documentos, né? E cuidar de fiscalização e de leis, né, do governo. Você tem os artesãos, que é um grupo social mais livre e que consegue controlar mais, assim, ter mais condição de riqueza por causa do beneficiamento do produto. Abaixo tem os comerciantes, já explica, né, os camponeses também, né, que se dividem em agricultores e pecuaristas, e os escravos. Senhoras e senhores, eu sempre sou um pouco cético em relação a colocar os escravos na pirâmide social, porque os escravos não são considerados pessoas, e sim força de tração, né? Mesmo que seja uma força de tração inteligente. Então, por que esse escravo está na pirâmide egípcia? Porque, a princípio, esse escravo pode ser um egípcio, que foi pego e preso por causa de dívidas. E ele é obrigado a ser escravizado até que pague as suas dívidas, né? Na Bíblia, no Antigo Testamento, em Levítico, você tem o estabelecimento de algumas leis para o povo de Israel, que é parecido com as leis dos egípcios, né? É um povo antigo, né? Que coloca que o escravo por dívida, até mesmo se ele tiver filhos durante o período de escravidão, os seus filhos nascem escravos também, ok? Então é uma circunstância bem esquisita para a gente da contemporaneidade, mas é uma coisa mais natural para os povos antigos. Bem, aqui nós temos uma representação de Osíris recebendo oferendas do faraó. Notem aquela coroa, né? E a religião, ela está muito presente na sociedade egípcia, né? Ela vai estar presente porque ela explica fenômenos da natureza, né? O rio é considerado um próprio Deus, né? O benefício, né, do rio, né, é fundamental, né, para o desenvolvimento da sociedade egípcia. Logo, se o rio é um deus, então tudo que o rio oferece, né, é a dádiva de um deus para a humanidade, né? Então você tem aí as construções dos deuses, né, egípcios. Aqui você tem o deus Hapi na parede, que ele representa, né, o rio Nilo e as suas épocas, né? E aquela ideia de período de cheias, fertilizar suas margens e viabilizar a agricultura, né? E a vida de forma geral. E aqui você tem um fenômeno não, né? É uma circunstância religiosa de mumificação, onde como eles acreditavam na vida após a morte, existia um processo de mumificação para manter aquele corpo, para no dia da ressurreição esse corpo ser ressuscitado, ok? Bem, aqui nós temos uma linha do tempo bem traçada, em que você tem o período da dinastia inicial, que é a unificação do Baixo e do Alto Egito pelo rei Menes. Você tem o Antigo Império, que é a construção, que como fenômenos principais você tem
a construção das pirâmides de Gizé, né? Ou as esfinges, né? A esfinge, né? E a descentralização do poder unificado. Você tem o Império Médio, né? Que é a reunificação do Egito pelo rei de Tebas. E você tem um novo império, que é o período de grande prosperidade dos egípcios, onde finda a sociedade egípcia. E também, senhores, é o período de dominação macedônio, né? Ptolomaico, ok? Acredita-se também que foi mais ou menos nessa época para frente que a rainha Cleópatra ela viveu. E é isso, gente. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa forma de apresentação. É uma maneira diferente, a gente está sempre procurando melhorar para vocês, ok? Então, um forte abraço e até a próxima aula.